Lucas 15, 31, 32, os últimos versículos acerca da parábola do filho pródigo. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Diga glória a Deus. Irmãos, para nós entendermos a pregação dessa manhã, nós vamos usar a escada como um exemplo. A escada, irmãos, é uma das maiores invenções que o ser humano já fez, porque através da escada nós podemos sair de um lugar que está lá embaixo e chegar lá em cima, o quê? Um degrau de cada vez. Nós podemos subir aos poucos, mas a mesma escada que também pode fazer a gente subir, é a escada que também pode fazer a gente descer, e também descer aos poucos. Nessa pregação, presta atenção nisso, estar no topo da escada, ela vai ter um simbolismo para nós. O que vai significar estar no topo da escada? Vai significar você estar firme com Deus, amém, igreja? Você está ali com a tua fé no Senhor, a intimidade com Deus, com a igreja. Estar no topo da escada vai significar nessa pregação, você está com a sua família restaurada, abençoada, vai significar conquistas, vai significar para nós você viver uma vida de propósitos. O que é viver uma vida de propósito? Uma vida que tem um sentido, ela tem um significado. Deus, Ele criou você com um propósito, existe uma missão, existe um objetivo para você estar aqui nesse mundo. Você não está aqui para ganhar dinheiro, pagar conta. Deus não quer que você tenha essa vida de sobreviver, Ele quer que você venha viver o que Ele escreveu para a sua vida. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque nesse ano 2024, Deus deu uma palavra profética para nós, na culto da virada, que vai ser um ano onde Ele vai revelar novos propósitos na nossa vida. Porque o propósito de Deus para nós vai sendo revelado aos poucos. Então talvez para alguns aqui esse propósito é familiar. Quem não era casado vai casar em nome de Jesus, e agora vai ser um papel de esposo, papel de esposa, vai ser pai, vai ser mãe em nome do Senhor Jesus. Alguns vão virar avós aqui, não sei se tem glória a Deus quando vira avô ou não, né? Vira avó, é um novo papel, é um novo propósito. Está dando para entender, irmãos? Para alguns talvez esse novo propósito vai ser uma nova carreira, uma nova área de atuação. Para alguns pode ser um novo ministério, um novo dom que Deus está te dando. Então fique atento, porque Deus vai revelar novos propósitos na nossa vida, amém, igreja? Fique atento aos sinais que Deus vai dando. 2 sinais importantes para você descobrir o seu propósito. Primeiro, aquela paixão que vai queimando em seu coração. A Bíblia diz: aonde estiver o teu coração está o teu tesouro. Talvez Deus vai começar a trazer novas áreas de interesse que antes que você não imaginava. Puxa, por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou tendo sonhos nessa área na minha vida? E a outra forma da gente descobrir propósitos de Deus, irmãos, é nós sempre estarmos orando. Todo dia ore. Quantos dias, igreja? Todo dia ore e fala: Deus, vai à minha frente. O que for do teu propósito para a minha vida, abre as portas. O que não for, vai fechando. E você vai andando com Deus e vendo as portas que Ele vai abrindo, aonde Ele está te direcionando, e as portas que também Ele está fechando, ali você não entra. Então, estar no topo dessa escada significa viver estes propósitos. Estar lá embaixo da escada significa estar longe de Deus, vivermos ali na angústia, na tristeza, viver essa vida sem propósito, amém, igreja? E nessa história que nós vamos ministrar aqui nessa manhã, a história do filho pródigo, ela começa com esse rapaz lá no topo da escada. A Bíblia diz aqui, Jesus conta essa história, ele fala que tinha um pai, e esse pai tinha 2 filhos, e de repente o filho mais novo, querendo viver a vida, querendo viver os prazeres que tinha dentro dele, ele chega para o pai e faz um pedido inusitado, um pedido esquisito, bizarro, diferente. Ele chega: pai, eu quero a minha parte da herança agora, eu não aguento mais esperar o senhor morrer, eu não aguento mais viver aqui neste lugar, eu quero a minha herança agora. E sabe, igreja, o pai concede isso. O pai então concede aquela herança, divide a herança entre os filhos, dá a parte daquele filho. Por um tempo ele ainda mora com os pais, mas ele não aguenta. Depois de um tempo ele ainda pega aquele dinheiro e sai da casa dos pais, e ele vai viver muito longe dos pais, mas muito distante mesmo do seu pai.
E ali ele começa a viver uma vida dissoluta. Vida dissoluta significa uma vida sem moral, sem regras, uma vida que esbanja. Esse é o significado da palavra pródigo, esbanjador. Filho pródigo, um filho que esbanjou. E ali, através de amizades erradas, ele perde tudo que ele tinha. E é para piorar a situação, depois de ele perder tudo, vem um período de fome na terra. E aí ele começa a realmente passar necessidade, passar fome. O único emprego que ele consegue é um emprego para alimentar porcos, que para ele, como um judeu, era um emprego repugnante, algo que não era digno, era um emprego sem valor, era um emprego assim que diminuía o valor dele. Mas ele tem que fazer esse trabalho. E apesar de ser um trabalho muito difícil, na visão dele indigno, ainda pagava muito pouco, que não era nem o suficiente para ele se alimentar. Ele chega ao ponto de olhar a comida dos porcos que ele dava e falar assim: eu queria comer essa comida, a comida do porco, mas nem isso deixaram. Sem dinheiro, sem amigos, porque quando o dinheiro acaba, a maioria dos amigos também acabam, todos somem. Aí então ele começa a lembrar da casa do seu pai. E ele começa a lembrar que na casa do pai dele, até o funcionário mais simples tem uma vida muito melhor. Ele fala assim: quer saber do que? Eu errei, eu falhei, eu vou voltar para a casa do meu pai. E para a grande surpresa dele, quando ele está voltando para a casa do pai, ao invés dele ser rejeitado, talvez o seu pai apontar o dedo e brigar com ele e dar um sermão, o pai recebe ele com muito amor, o pai recebe com muita alegria. O pai não recebe ele como um funcionário, mas volta a ele a posição de filho e se alegra com ele. O irmão mais velho fica ali ciumento e não suporta aquilo, mas aquele pai fala assim para o irmão mais velho: olha, vamos se alegrar, porque esse filho estava perdido e ele voltou e ele retomou a vida dele. O nosso Deus é um Deus, irmãos, que faz a nossa vida voltar a entrar em movimento novamente. Mas tudo começou com ele lá em cima. Mas preste atenção, irmãos, assim como uma escada que a gente desce um degrau de cada vez, a nossa queda, a nossa destruição, a nossa decadência, ela também acontece aos poucos. Ninguém destrói a sua vida da noite para o dia. Ninguém destrói a sua vida numa única coisa. São uma sequência, é um conjunto de escolhas e decisões que vai levando a nossa vida para baixo. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia nos alerta que aquele que está de pé, 1 Coríntios 13, aquele que está lá em cima aqui, tome cuidado para não cair. Cair, irmãos, na vida com Deus, na vida familiar, é uma realidade que nenhum de nós estamos imunes. Ninguém pode dizer assim: eu sou forte o suficiente. Se todos nós não vigiarmos, não importa o cargo, o quanto você conheça a Bíblia, quem não vigiar pode cair. E essa queda acontece aos poucos. Eu queria compartilhar aqui com os irmãos rapidamente algumas escolhas que aquele rapaz foi fazendo, que foi levando a vida dele para baixo, e que também faz com a gente. A primeira coisa que aconteceu com aquele rapaz, que fez ele começar a descer na vida dele, é que ele começou a permitir, igreja, que o seu ego crescesse demais. O seu eu ficou muito elevado, o seu eu ficou inflado, cresce demais o eu dele. Não tem problema, irmãos, nós termos até uma certa forma o nosso ego, que é o nosso eu interior. Não tem nenhum problema com isso. Não tem problema você ter os seus próprios sonhos. Não tem problema você buscar a sua própria felicidade. Não tem problema você se amar. Ao contrário, é um problema se você não se amar. Você tem que se amar, você tem que compreender que você é importante, amém, igreja? Mas o problema é que quando esse eu, ele extrapola, ele exagera. É quando eu quero buscar a minha felicidade, não importa se buscar a minha felicidade prejudica a sua. Alguns exemplos de como esse eu aconteceu na vida daquele rapaz. Ele falou: eu quero viver a minha felicidade, eu quero pegar o meu dinheiro, e eu quero fazer aquilo que eu quero. Mas ele não pensou na tristeza que ele causou para o seu pai. A felicidade dele gerou a tristeza em outro. Esse eu, ele cresceu demais. Alguns sintomas, irmãos, que o nosso eu está grande demais. Presta atenção nisso. E vale a gente lembrar como que foi que a serpente enganou Eva no jardim do Éden. Qual foi o ponto de partida para a serpente enganar Eva no jardim do Éden?
foi o quê? Inflando o seu ego. Come do fruto dessa árvore e você vai ser como Deus. Por que ela precisava ser como Deus? Por que ela precisava ser como Deus? Já não estava o suficiente? Precisava mais? Alguns sinais. E eu não preciso das pessoas. Eu posso conquistar o que eu quiser. Eu quero ter bastante para não precisar de ninguém. Começamos a reivindicar as coisas, dizer assim: olha, eu não aceito que falem comigo desse jeito, eu não aceito que me tratem assim, eu não aceito que falem comigo. Esse eu fica muito forte, está dando para entender, irmãos? Eu mereço ser feliz. Ai, quando eu escuto alguém falar essa frase, eu mereço ser feliz. Pastor, mas eu não mereço? Eu mereço. Todos nós merecemos, mas é algo que a gente não fala. Porque quando eu começo a pensar, eu mereço, o meu eu vai crescendo, o meu eu vai ficando gigante dentro de mim. Começamos a exigir demais, começamos a exigir os nossos direitos, mas começamos a desprezar os nossos deveres. Todos nós temos direitos e deveres. Na família tem direito, mas também tem dever. Era direito aquela herança? Era. Não estava errado ele pedir a herança, ter a herança era dele por direito. Só que ele também tinha um dever. Qual era o dever? E o dever de todo filho, toda filha? Honrar o seu pai, a sua mãe. Ele exige um direito, a minha herança, mas o meu dever de honrar o meu pai eu não quero fazer. Pelo contrário, eu quero ir para longe dele, não quero saber dele, não quero saber se ele vai ficar doente um dia, se ele vai precisar de mim. Ou seja, ele exigiu o direito. Quando nós começamos a achar, irmãos, que o que fazemos para Deus é mais do que Deus faz para nós, e começamos a colocar Deus contra a parede, que adianta Deus? Deus, porque se o Senhor não fizer, não é assim que funciona. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando começamos a achar que o que fazemos para a igreja é mais do que a igreja fez por nós, porque eu faço isso, porque eu faço isso, porque eu faço isso. Consegue perceber que o eu, ele vai crescendo? Vigie o seu ego, vigie o seu eu, não deixe ele crescer demais. Tome cuidado, irmãos, preste atenção nisso, porque Deus, ele respeita a nossa arrogância. O pai não impediu aquele filho de ser arrogante e orgulhoso. O pai não ficou para ele assim: por favor, não vá embora. Você quer ir embora? Pode ir embora. Porque quando o ser humano quer ser arrogante, quando o ser humano quer mostrar que ele está acima, que o seu eu é maior, que ele é mais importante do que todos os outros, que tudo tem que ser para ele, o pai deixa ele na sua própria vontade. O livro de Provérbios diz para nós: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Tudo começou ali, quando ele pensou no seu eu, e o eu dele falou mais forte do que o nosso. Mas não parou por aí. Depois que ele então, esse eu se levanta, esse eu ali começou, porque essa conversa dele com o pai, claro que não foi da noite para o dia, talvez ele levou anos pensando nisso, até que um dia então ele toma a decisão: pai, agora eu quero o meu dinheiro, eu quero me afastar de ti, eu quero pegar o dinheiro e eu quero ir embora. Ou seja, o eu está tão forte dentro dele, que agora ele precisa se livrar de tudo que está segurando ele. O que está impedindo ele? É dinheiro? Para eu viver aquilo que eu quero, eu preciso de dinheiro. Pai, me dá o dinheiro. Para eu fazer aquilo que eu quero, eu preciso parar de ficar gente na minha cabeça falando o que eu tenho que fazer. Então eu vou embora. Sabe o que nós começamos a fazer, irmãos? Segundo passo da queda, segundo degrau para baixo, a gente começa a tirar os limites. Começamos a remover limites. Se eu preciso de dinheiro para fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Se precisar conseguir de forma ilícita, eu vou conseguir. Se precisar prejudicar os outros, prejudica. Se precisar trabalhar de forma frenética, arrebentar com tudo, eu arrebento, porque eu preciso de dinheiro para fazer o que eu quero. Está dando para entender, igreja? Se precisar ir embora e ficar longe dessas pessoas que ficam na minha cabeça, eu vou. E a gente começa a perder esses limites. Irmãos, presta atenção nisso. Como é importante a gente ter limites. Limites são importantes. Limites, eles seguram a nossa vida. Não se isole.
Não viva longe de limites. Provérbios 18:1 fala assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra aquilo que é sensato. E nós não queremos mais ter um líder espiritual, não queremos ter mais um pai. Irmãos, viver sem ter alguém de autoridade sobre a sua vida, alguém que tenha uma palavra, alguém que tenha ali autoridade para muitas vezes até te proibir de fazer as coisas. Todos nós temos que ter alguém acima de nós que nos diz: você está proibido de fazer isso. Porque se a gente não tiver isso, a gente se perde. Mas o inimigo quer dizer o quê? Ninguém manda em mim. Meu eu? Não é assim. Não é assim que funciona. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, irmãos, a manter a gente no caminho, porque a gente não percebe. Eu louvo a Deus pelo meu pai, e como eu sinto falta do meu pai, sinto muita falta. Quando a pastora Thalita e nós casamos, ela trabalhava em Osasco ainda, e ela tinha que ir e voltar de Osasco todos os dias, e ela ganhava muito pouco, tinha acabado de entrar, salário mínimo, não pagava nada, só o cometa que ela gastava, já ia tudo dinheiro, irmãos, e foi um tempo muito difícil. Foi um tempo muito difícil. Eu lembro que ela tinha um brinco de ouro que ela tinha ganho. A gente foi lá no centro da cidade. Sabe aquelas pessoas que tinham assim uma plaquinha: compra o ouro? Acho que hoje é tudo mais online. A gente fala: cadê a pessoa que compra ouro aqui? Cadê aquele rapaz? Porque a gente tem um brinco aqui para vender. Alto-falante de carro, rádio de carro. Eu só tinha, irmãos, um terno, que era marrom. Eu fiquei com o mesmo terno há uns 4 anos. Até hoje eu não suporto usar marrom. Eu tenho uma dificuldade porque dá um negócio assim quando eu uso marrom, porque eu me lembro daquela época. Muito difícil. Sabe uma ideia que surgiu? Não, vamos fazer o seguinte: ela trabalha, durante a semana ela fica lá em Osasco, na casa dos pais dela, porque é perto do trabalho, a gente economiza, no final de semana ela vem. Eu fui conversar com meu pai, e ele falou: de jeito nenhum. A gente acostuma a ficar longe, a gente acostuma a ficar distante. Pague o preço que for, vá e volta todo dia, e Deus vai suprir toda a sua necessidade. E aí, pastor, o que aconteceu? Melhorou? Não, piorou. Porque com 5 meses a pastora Thalita ficou grávida. E aí começou a pegar o ônibus de grávida. Aí voltou de novo: ah, pai, mas agora está grávida. Não, Deus vai fazer a obra. E foi campanha na igreja de 7 passos, oração, jejum de Daniel, para que Deus pudesse trazer a transferência dela para Sorocaba. Mas Deus deu a vitória, irmãos. Nós precisamos de limites. Terceiro, aquele rapaz, ele perdeu todos os limites, e ao perder aqueles limites, ele começou a viver com más companhias. 1 Coríntios 15:33 diz que a má companhia corrompe os bons costumes. Aquelas más companhias, ele levou a ele a novos hábitos, ele desperdiçou. Você percebe que ele só vai caindo. O eu, sem limites, novas companhias, novos comportamentos, até que ele chega lá embaixo. E quando é que ele chega lá, irmãos, nós podemos, costumamos dizer, o fundo do poço. Quando ele começa agora a ter a sua identidade destruída. A identidade dele está tão corrompida que ele nem mais se enxerga como até mesmo um ser humano. Porque ele fala assim: eu quero comer a comida de um porco, eu quero comer ração. Olha, consegue compreender o valor? Ele não se enxerga mais nem como um ser humano. E ele começa a pensar: eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando eu chegar lá eu quero ser um empregado, não quero ser mais filho. A identidade dele estava corrompida. E quando, irmãos, nós vamos nesse caminho de destruição, e chegamos a esse ponto que a identidade nossa é corrompida, nós não enxergamos mais o nosso valor. E sabe qual é o problema disso, igreja? Que quando você não enxerga o seu valor, você não enxerga a sua importância, você começa a aceitar qualquer coisa na vida. Porque quem se sente qualquer coisa, faz as coisas de qualquer jeito. Quem se sente qualquer coisa, namora qualquer pessoa, faz negócio de qualquer jeito, se veste de qualquer forma, estuda de qualquer jeito, se cuida do seu corpo de qualquer forma. Por quê? Porque ele não compreende o seu valor. Mas se ao mesmo tempo, igreja, esses passos levaram ele à destruição, são os mesmos degraus que levaram ele para ser restaurado. E é o que Deus quer fazer nas nossas vidas nesse mês. Qual foi o último estágio? A sua identidade. E aonde que ele começa a ser resgatado? Na sua identidade. Perdão, no seu eu. Foi o eu que trouxe ele para baixo, e foi o eu que começou a resgatar ele. Quando ele diz o quê? Eu errei. Quando o eu volta para o ponto certo, quando o eu volta para o equilíbrio. Lembra do eu exagerado?
mas o eu volta para o equilíbrio, as desculpas são removidas, e agora ele diz: eu errei. Não é culpa do meu pai, não é culpa daquela pessoa. Para que possamos restaurar, irmãos, a nossa vida e começar a subir esses degraus que vão nos levar lá para cima, precisamos se arrepender de forma profunda, genuína e verdadeira. Não permita a culpa invadir teu coração. Não permita o remorso. Isso não vai te levar a nada. Ficar se culpando: eu não faço nada direito, porque eu errei de novo, eu sou um burro, eu sou isso, eu não faço isso. Não, elimine isso. Culpa, remorso não vai te consertar. O que vai consertar é o arrependimento verdadeiro, dizendo: olha, eu errei. E qual é a diferença do arrependimento verdadeiro? Ele gera uma atitude: vou voltar para a casa do meu pai. Ele se arrepende, e ele começa agora o processo, irmãos, de se resgatar. E ele começa agora a voltar para o seu pai, se aproximar daquela vida. Ou seja, o eu dele começa a ser consertado, ele começa a voltar a trazer os limites e organizar a sua vida, ele começa a restaurar as suas conexões, ele elimina aquelas más amizades e vai se aproximando de novo do seu pai. O seu pai o recebe, ele restaura, comece a restaurar a sua comunhão, vai voltando para próximo de Deus, comece a orar todos os dias, comece a ler a Bíblia, comece a voltar a frequentar mais os cultos, frequenta a célula, vai ficando mais perto das pessoas. Eu sei, irmãos, que às vezes o casamento fica num estágio que só da gente escutar o barulho do chinelo já irrita, não é mesmo assim, gente? Não sei se até irrita, mas faz o que? Tem que ficar perto, porque nada se restaura distante. Pais, não fique expulsando teus filhos de casa, dizendo: filho, vai embora. Não, um dia que você tiver a tua casa, não, mantenha perto. Claro que filhos precisam voar na vida, mas tem a hora certa deles voarem. Fica perto, porque perto tem jeito. Nem que tem que ficar um do lado do outro assim, sem saber o que falar, e fica os dois assim, mas fica perto, que uma hora você vai saber o que falar, e você vai dar um cutucãozinho na pessoa assim, e aí começa a voltar a falar de novo. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Se arrependa, volte a colocar limites, vai reorganizando os seus valores, amém, igreja? Vai restaurando a sua comunhão, volte a ficar próximo de novo. É fácil, pastor, ficar próximo? Não, por isso que Deus já preparou na pregação domingo passado. A gente tem que aprender a perdoar. É fácil ficar junto? Não, mas é pior ficar sozinho. Eu vou repetir: é fácil ficar junto? Não, mas é pior sozinho. Restaure a comunhão, restaure os primeiros hábitos, começa com as primeiras coisas. Livro de Apocalipse capítulo 2, Deus fala com aquela igreja: olha, vocês perderam o primeiro amor. Sabe o que vocês vão fazer para resgatar este primeiro amor? Volte às primeiras práticas, volte às primeiras coisas lá no teu casamento, volte com o cafezinho na cama para a esposa, volte a fazer o bolinho de fubá para o teu filho, volte a fazer aquele agrado, volte a fazer um cafuné. Quanto tempo faz que não tem um cafunézinho lá, hein, gente? Uma coisa boa um cafunézinho, né, gente? Deitar assim, Sabe o que é o problema? Quando a gente pensa em resgatar e voltar, a gente pensa em grandes coisas. A Bíblia já deu uma receita. Para resgatar são pequenas coisas. A gente pensa em coisa grande, não, porque agora nós vamos pegar essa casa, nós vamos vender. Não importa a casa, se não ficar junto do lado, não ter cafuné, não importa se a casa é um apartamento de 50 metros quadrados ou é uma mansão de 1000 metros quadrados. O que importa é estar junto, estar ligado, estar conectado. Restaure a comunhão e deixe o Senhor Jesus curar a sua identidade. Você não é alguém sem valor, você é um filho e uma filha amada de Deus. Você é precioso, você é preciosa, você é mais inteligente do que você imagina, você é mais forte do que você imagina, você é mais capaz do que você imagina. Por isso, irmãos, nessa manhã, que essa palavra possa guardar e entrar em nosso coração. Se estamos lá em cima, vamos vigiar. Se você percebeu que talvez você já desceu alguns degraus, reconserta e volta lá para cima. Ajude outras pessoas a subirem aqui, ajude as pessoas a voltarem aqui para cima. Vamos estender as mãos. Não vamos ter a atitude do irmão mais velho, mas vamos ter a atitude do pai que recebe. Eu quero fazer esse mês de maio algo muito importante, especial. Nós não vamos fazer
nenhuma divulgação sobre isso que eu vou falar agora. A gente não vai pôr em redes sociais, nada disso. Vai ser algo interno aqui entre nós, amém, igreja? Mas eu queria fazer esse mês, sabe o mês, irmão? Um mês de volta ao lar. Porque muitas pessoas às vezes querem voltar, sabia disso? Mas elas não sabem se vão ser bem recebidas. Elas não sabem se vai ter o irmão mais velho criticando ou um pai com o coração aberto. Então vamos resgatar. Vamos atrás de alguém, amém, igreja? Avise as pessoas que querem dizer, olha, pode voltar. E quando a gente vê alguém que faz tempo que a gente não vê, irmãos, não vai fazer aquelas brincadeirinhas tontas e chatas, sabe? Ei, turistão, faz tempo que você não vem, hein? Não, para com isso. Mas quando olhar aquela pessoa, dá um abraço nela e diga, que bom te ver aqui, você fez falta. Avise as pessoas que elas serão bem-vindas, porque há muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que querem voltar a estar lá em cima de novo, mas elas estão muitas vezes lá embaixo e estão precisando de alguém que estenda as mãos. E nós vamos encerrar este culto hoje de forma diferente, mas antes eu quero fazer uma oração. Põe a mão no teu coração agora. Pai, nós oramos a Ti, fale com Deus agora. Senhor, não nos deixa cair, Senhor. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Pai, se sem perceber nós temos nos distanciados de Ti. Se talvez estamos esfriando na fé, se estamos distanciando do corpo espiritual, que é a igreja, ou de outras da nossa família, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, um mês de retomada, de reavivamento espiritual, Senhor. Aquele que faz tempo que não sente a Tua presença, vai voltar a sentir, vai ser cheio do Espírito Santo, uma retomada de ministérios, uma retomada de dons, ó Senhor. Declaramos fortalecimento, Senhor, que possamos ir atrás, ó Pai, daqueles que temos sentido falta, que possamos, ó Pai, estender as mãos, ó Senhor, e que todos possam saber, Senhor, que são bem-vindos, que tenham um lugar de volta. O Senhor os espera como filhos e filhas amadas, ó Senhor. Nos fortaleça, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.